Bom dia, muito bom dia, mas um bom dia mesmo a todos. Chegamos aqui a mais um momento de Cartas na Mesa, onde estamos aqui a projetar, onde estamos aqui a estudar com toda perspectiva aquilo que está no Evangelho segundo o apóstolo João. Lembrando que desde então começamos esse projeto, temos lido capítulo a capítulo, dia após dia, trazendo aqui aquilo que temos como melhor compreensão e entendimento para entender, para discernir o que esse poderoso evangelho tem a nos passar. Lembrando aqui a vocês que no capítulo 1 falamos acerca da divindade de Cristo e a escolha dos seus primeiros discípulos. No capítulo 2 registramos o primeiro milagre público de Jesus após iniciar o seu ministério, bem como também a purificação do templo e sua primeira subida a Jerusalém para a Páscoa, assim que deu início no seu ministério além do Jordão. Capítulo 3 fala de todo o plano de salvação, é o capítulo soterológico. O quarto capítulo fala acerca do maior diálogo registrado de Cristo nos evangelhos, que é com a mulher samaritana, e também acerca de sua pregação de salvação naquele lugar, dando início ali a um processo de reconciliação. Capítulo 5 fala acerca do paralítico de Betesda. Capítulo 6, a multiplicação dos pães e a filtragem, a peneira dos primeiros discípulos do Senhor Jesus. Capítulo 7 trata de fato do primeiro embate de Cristo com os judeus, acerca da sua natureza messiânica, da sua natureza divina. O capítulo 8 trata a respeito do livramento da mulher adúltera. Capítulo 9 fala da cura do cego, que é uma grande divisão do ministério de Cristo. Capítulo 10 trata acerca das lições sobre o bom pastor, sobre ele ser a porta das ovelhas e sobre quem são os mercenários, quem é o ladrão. Capítulo 11 trata acerca da ressurreição de Lázaro. Capítulo 12 da oferta de Maria, que traz o primeiro embalsamento de Cristo para a preparação da sua paixão, que é o que vamos chegar a hoje. Capítulo 13 trata a respeito da ceia, e temos então o diálogo de Cristo, o diálogo das consolações, que vai do capítulo 14 ao capítulo 17, que eu costumo colocar o capítulo 14 como consolo e ensino, o capítulo 15 parábola da videira e suas lições, capítulo 16 a missão dos consolados. Após nós sermos consolados, nós passamos a ter a responsabilidade de sermos consoladores. E o capítulo 17, a oração universal que nos alcança até esses dias. Capítulo 18 foi acerca do início das dores, quando Cristo vai ao Getsêmani, ali no Monte das Oliveiras, ele ora, ele é preso, ele é levado à casa de Caifás, ele começa a ser exposto, a ser surrado, a humilhado, e ali ele já diante de Pilatos dá a ele o convencimento de que mal nenhum ele praticou. Então vamos dar início aqui ao capítulo 19, que fala acerca do julgamento, do juízo, condenação e execução do nosso Senhor. Amém? Vamos fazer como é de costume, lendo, e segundo formos entendendo, vamos pausando para explicar aquilo que são instantes, chaves no Evangelho e merecem ter o devido destaque. Peço perdão pela constante tosse, acredito que eu estou com algo alérgico aí, mas eu sei que vai responder, eu conto com suas orações. Vamos lá, capítulo 19 do Evangelho segundo o apóstolo João. Então, por isso Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto
de púrpura. Já vamos dar um início aqui nesse segundo discípulo, por quê? Nesse segundo versículo, por quê? Porque Pilatos, vendo que ele não tinha praticado mal algum, o condenou com a pena romana, por ele estar ali como um agitador. Ele não viu de maneira alguma Jesus como sendo merecedor de um castigo a ponto de morte. Então, na verdade, se executava ali, e ele iria se executar alguns malfeitores. Foi feita a proposta entre Barrabás e ele, e aquela multidão ali preparada pelos religiosos, né, pelo pessoal do Sinédrio, por toda a equipe do sumo sacerdote, julgaram que era necessário soltar Barrabás e condenar Cristo. E ele não estava satisfeito com a condenação fatal de Cristo, né? Ele não tinha ali interesse nenhum em ver Cristo sendo executado. Então ele deu ali uma correção, ainda que muito grande, em Cristo, que são as 39 mais uma chibatadas. Então, após sofrer essas 39 40 chibatadas, por assim dizer, foi imposta em Cristo uma coroa de espinhos. Agora preste atenção no detalhe disso. Quando o homem foi amaldiçoado pelo pecado de Adão e Eva, na desobediência do Éden, a terra passou a nascer espinhos sobre ela. A terra, tudo que o homem plantava, começava a ter as dificuldades. E um dos sinais que o homem teria dificuldade no seu cultivo seria espinhos. Então observa que o pecado gera no homem espinhos. E Cristo tem sobre a sua cabeça uma coroa de espinho. Que mensagem que isso vai passar para nós? Que Cristo tinha poder, autoridade sobre todo o pecado. Dali começa a responsabilidade de Cristo enquanto Cordeiro Pascal, que vai como uma ovelha muda ao matadouro, tomando sobre nós os nossos pecados. A coroa de espinho sobre Cristo é uma mensagem a todos nós, humanos, né, que fomos assistidos pela bênção da graça, da salvação, que Jesus ali demonstra toda a autoridade sobre o pecado. Então o pecado não teria mais autoridade sobre nós, homens. O pecado não tinha mais o poder de nos levar diretamente a uma condenação eterna, uma vez que Cristo tomava, até mesmo pelos seus executores, pelos seus malfeitores, né, para aquele instante, arqui-inimigos, arqui-adversários, o Senhor foi coroado com espinhos. Isso dá para nós uma mensagem de maior autoridade, uma vez que sobre o pecado ele tem total governo, total domínio e total principado, ou seja, total controle. Então essa coroa de espinhos sobre Cristo representa para nós alívio sobre o pecado, porque o homem não tinha como lutar contra o pecado, uma vez que pecado a única coisa que justifica o pecado é um derramamento de sangue, e nós não tínhamos a capacidade de nos dar com o pecado. Mais adiante, ali a partir do versículo 30, vamos entender o que significa o fim de todo o ministério de Cristo na cruz, dando início aqui com a coroação em espinhos. Então o Senhor ali, ele sustentou sobre ele toda a consequência do pecado, toda a consequência de colheita, de semeadura que o homem teria em relação a isso. Amém? Chegavam-se a ele e diziam: Salve, Rei dos Judeus, e davam-lhe bofetadas. Outra vez viu Pilatos e lhe disse: Eis que eu vos apresento, para que sabeis que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e um manto de púrpura. Disse-lhes Pilato: Eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-vos outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: Temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos
Ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. Outro detalhe, necessidade de pausa. Nós estamos falando aqui de Pôncio Pilatos, um dos governadores mais cruéis que a Judéia teve. Um homem que se divertia vendo os seus servos, escravos, da maioria até judeus, sendo devorado pelos seus próprios cães. Um homem conhecido em biografias feitas como de pouca misericórdia. Naquele instante, ele estava, passa até uma mensagem para nós, que Pilatos era um homem sensível, um homem generoso, um homem cheio de compaixão e empatia, um homem que estava tentando resolver o problema de Cristo. Mas, na verdade, Pilatos aqui estava tendo um senso de justiça porque ele não via, segundo a sua visão romana, nenhuma necessidade de condenação fatal, nenhum faticínio, contra a vida de Cristo. Ele então ali estava, na verdade, zelando também pelo seu cargo, zelando também pela sua função, zelando também por uma paz social que naquele instante Jerusalém vivia no equilíbrio de forças entre o Sinédrio, entre Herodes e entre Roma. Pilatos temia que aquilo poderia causar um desequilíbrio e gerasse sobre ele um maior problema. Então, em que ele ficou atemorizado, uma vez que a lei romana não determinava uma morte por aquilo que Jesus se declarava, enquanto para a lei hebraica, a lei mosaica, era blasfêmia digna de morte colocar-se como Deus ou chamar Deus como Pai. Hoje nós temos a total liberdade de chamar Deus como Pai. Até em Cristo isso era impossível, inimaginável e impensável. Então temos também que trazer à memória aquilo que é o sonho de Cláudia, não da minha Cláudia, mas da esposa de Pilatos, que antes de Pilatos ser acordado naquela madrugada, sonhou e avisou ao seu marido que chegaria ali um homem inocente e que mal algum fizesse a ele. Pilatos então estava se poupando também acerca de selo romano, enquanto romano ser místico, não querer se envolver com qualquer problema que vinha de ordem religiosa. Então, a atemorização de Pilatos se justifica em quê? Em uma preocupação com seu cargo e sua função e com as medidas que ele vinha tomando de pacificação na Judéia, que era uma província dominada por Roma, mas que havia já causado alguns problemas sociais. E também a respeito do sonho da sua esposa Cláudia, que ia justamente se encaixando com aquela situação onde chega um galileu e ele não entende que este havia cometido crime tão grave a ponto de ser executado, julgado, condenado e executado de forma tão sumária, de forma ali tão direta, compulsória, e também de forma tão exagerada como era a crucificação. Ao versículo 6. Ao verem os principais... Versículo 9. E, tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe respondeu. Então, Pilatos o advertiu: não me responde? Não sabeis que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se solta este, não és amigo de César. Todo aquele que te faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá. E era a Parasceve Pascal, cerca de hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes:
não temos eis, senão César. Então, Pilatos o entregou para ser crucificado. Aqui demonstra um choque entre o governo terreno e o governo celestial. Eu até vou me corrigir aqui. Não há um choque, mas uma exposição. Cristo, após ter todo aquele sofrimento no Jardim do Éden, onde nós falamos, até trazendo menção acerca de Lucas e Mateus, ele aqui estava totalmente determinado a ir até o fim. Ele não havia mais aqui sobre ele o desejo de passar o cálice. E quando Pilatos fala, eu posso te dar livramento, ele fala, não, porque todo o poder que está sobre ti é o poder que está em mim. Então, se não fosse dado pelo céu, você não tinha poder nenhum sobre mim. E Pilatos é um exemplo de como nós, muitas vezes, queremos trazer um governo natural sobre uma decisão de Deus, sobre aquilo que é um princípio de Deus, sobre aquilo que é um desígnio de Deus, sobre aquilo que é uma ordem de Deus. Quantas vezes nós tentamos corrigir a Deus porque entendemos que aquele destino que está sendo formado talvez possa nos desagradar. Cristo aqui, diante de alguém que resolveria a sua vida e impediria as suas dores, ele não cedeu aquilo que era a vontade do Pai. Então aqui nós temos uma exposição do que é o reino humano, este corrompido, este já como seu príncipe do sistema. Lembrando que Satanás não governa do inferno, meus amados. Satanás governa da terra. O reino de Satanás é justamente onde nós estamos. Quem está aqui de atrevido, tomando as riquezas de Satanás, somos nós. Parece que durante muito tempo a religião deu a entender que Satanás vinha tomando as nossas riquezas. Não. Deus constituiu Satanás príncipe deste mundo. Jesus fala isso 3 vezes, Paulo fala isso mais uma vez. Então o que nós temos que compreender, o que nós temos que ter clareza, que Satanás não está em um trono no inferno determinando o que acontece na terra. Ele reina das regiões celestiais com domínio aqui na terra, enviando os seus demônios, os seus anjos caídos, para estar intervindo aqui. Então nós temos um governo corrupto, um governo caído, e nós temos aqui um governo santo, um governo eterno e celestial, e este já está, na minha compreensão, sendo instalado e desenvolvido desde a crucificação de Cristo. Mas vamos seguir mais adiante. Mas o importante de destacar aqui é que nenhuma ação humana tem poder de barrar, de frenar, de interromper o desígnio do Senhor. E aqui nós estamos falando do homem mais poderoso da Judéia, que tinha interesse em livrar Cristo, pois por não vê-lo com uma capacidade, com uma condição criminal de responder por tamanha pena. Mas o que havia sido profetizado tinha que se cumprir. Vamos aqui ao versículo 17. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus foi crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que eu escrevi, escrevi. Essa cédula que Pilatos escreveu é uma necessidade que ele tinha de deixar claro em escrito que ele não concordava com aquela execução. Lembrando que ele não fazia isso por ser um sujeito bom, um camarada, alguém legal, mas por ser alguém que havia sido da pretória romana, um cidadão romano conhecedor das suas leis, sabia que aquele ato, toda encenação era algo gravíssimo e que confrontava todo o sistema judiciário e penal de Roma. Então Pilatos escreve nas línguas faladas naquela região da Judéia, qual seja o aramaico, aqui dito hebraico,
que é um desenvolvimento do hebraico com outras línguas, né? Então, aramaico, latim, que era a língua universal do Império Romano, e o grego, que era a língua helenística ainda nos tempos de Alexandre Grande ou Alexandre Magno. Lembrando que antes do domínio romano, aqui a Judéia havia sido dominada pelos gregos, tanto é que o Herodes é um resultado do governo grego. Herodes ainda permanecia para gerar ali o equilíbrio entre os hebreus, entre os romanos e entre o antigo dominador, a Grécia. Mas é assunto para outra ocasião. Então, o que nós temos aqui de importante nessa placa destacada acima da cruz de Cristo, logo acima da cabeça, como cita a palavra do Senhor? Não quero aqui trazer nenhum conflito teológico, mas apresentar uma verdade. Talvez vocês que estão vendo agora ou verão em outra ocasião não saibam, mas há uma corrente, né, cristã, que são os testemunhos de Jeová, que não acreditam que Cristo foi crucificado, mas colocado em um madeiro, que era o quê? Um poste, e ele era pregado assim. Nas ilustrações da sentinela, Jesus é crucificado dessa forma e não da forma convencional, que são os braços na horizontal, né? Na verdade, ele está crucificado assim. Ora, como Jesus seria crucificado assim, se haveria uma placa sobre a cabeça dele, de tamanho a ponto do povo passar, ler e observar. Lembra até aquilo que está em Abacuque, capítulo 2, versículo 2, né? Que vai e faça uma placa, e quando a pessoa passar de longe correndo vai ler. A placa era grande. Isso que Pilatos mandou fazer era algo grande, escrito em todos os idiomas ali da região, para que todos tenham conhecimento que ele entendia que aquele homem era o rei dos judeus. Contudo, eles deixaram bem claro, você escreveu errado. Ele se dizia rei dos judeus e Pilatos faz uma sentença. O que eu escrevi. Por quê? Porque quem tem autoridade reconhece a autoridade. Você quer ter um selo de autoridade, reconheça a autoridade. Não por acaso, Paulo repete 2 vezes em suas cartas às igrejas que devemos orar pelas autoridades. O reconhecimento de autoridade não é uma concordância, não significa que você tem uma sujeição ou uma submissão absoluta, mas é importante reconhecer a autoridade. O irmão de Cristo que escreve a carta de Judas, né, portanto, Judas fala que Miguel, ao confrontar Satanás, não lhe combateu com nenhuma palavra que não seja respeitosa. Por quê? Porque Miguel reconhecia a autoridade de Satanás. Muitos pastores, muitos líderes cristãos, quando estão em batalhas espirituais, declaram palavras ofensivas, caluniadoras, de baixo calão até, ao anjo caído, né? Ao chamado anjo caído, a Satanás. Quando o nosso papel não é xingar a Satanás, mas combatê-lo e tomar as vidas que já está sob o domínio dele. Portanto, aqui Pilatos, ainda que não fosse amigo de Cristo, ainda que não fosse alguém simpático a Cristo, alguém que não se converteu ao cristianismo, porque Pilatos não se converteu ao cristianismo, ele continuou fazendo coisas absurdas, ele voltou para Roma, segundo a história dele, e ali teve muitos conflitos até, salvo engano, ser executado. Então, nós temos aqui que Pilatos reconhecia a autoridade de Cristo. Vamos continuar. Não sei como é que tá chegando tudo bem aí, quero dar boas-vindas a todos que têm chegado. Muita alegria tê-los aqui nessa manhã, é uma satisfação muito grande estarmos juntos falando daquilo que mais nos interessa, qual seja a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, o seu amor por nós. Muito obrigado pela presença de todos. Versículo 23. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes para cada soldado. Uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram-lhe, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá, para se cumprir a escritura. Repartiram entre si as minhas vestes,
e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse aos discípulos: Eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para a sua casa. Vamos entender algumas coisas aqui nesse trecho para depois desenvolvermos até o final aqui. Resta pouco, mas é importante destacarmos algumas informações, né? Algumas orientações. Jesus sofreu todo tipo de violência que você possa imaginar. Ele sofreu a angústia do Getsemane, chorando sozinho, sendo abandonado pelos seus em um momento em que ele pedia uma intercessão. Jesus foi traído por um amigo. Jesus foi preso injustamente, julgado injustamente, esbofetado enquanto dava o interrogatório. Foi levado injustamente diante de duas autoridades, Herodes e Pilatos. Ambos não viram mal nenhum sobre eles. Contudo, foi sentenciado injustamente a uma morte terrível, vergonhosa e avassaladora. Jesus sofreu violência sexual. Jesus não foi abusado sexual, mas violência sexual também está ligada à exposição do nu. Jesus foi crucificado nu, meus amados. Quem passava aquela hora via um homem totalmente exposto. A vergonha da cruz não era só ser crucificado e tomar sobre si os cravos, não. Ele era exposto de forma direta. Imagine que Jesus teve que passar por tudo isso. E a sua roupa, que ali parecia ter um valor, foi lançada à sorte entre aqueles que estavam responsáveis por executá-lo. Lembrando que ele já havia sido chicoteado, açoitado então 49 vezes mais um, então levou 40 chibatadas, havia colocado sobre ele a coroa de espinhos, e eu destaco novamente que isso tem um simbolismo muito grande, porque se o espinho representa a maldição da humanidade pelo pecado, Jesus estava tendo governo total sobre o pecado e sobre a maldição do pecado na humanidade. Jesus ali foi exposto diante de pessoas queridas, e ele vendo aquela situação, aqui tem um diálogo entre o seu discípulo que permaneceu com ele até o final. Então, muitas vezes, até o catolicismo toma esse versículo aqui com uma ideia de que Maria é mãe de todos nós. Não, o apontamento ali é totalmente íntimo e pessoal. João, toma essa mulher e cuida. Por que Jesus falava isso? Porque os demais irmãos de Jesus haviam abandonado Maria. Os irmãos de Jesus consideravam Jesus louco. Quem eram os irmãos de Jesus? A palavra do Senhor diz que ele tinha irmãos e irmãs. Não citam na Bíblia o nome das irmãs, mas citam o nome dos irmãos. Tiago, Simão, José e Judas. Inclusive, dois são autores de cartas bíblicas. A carta de Tiago e a carta de Judas são de autoria de irmãos carnais de Cristo. Então, Maria estava abandonada naquele momento porque os irmãos de Jesus haviam dado a ela uma certa rejeição, porque houve um momento em que Maria seguiu os irmãos de Jesus, em outro momento ela seguiu a Jesus. Tanto é que quando Jesus ressuscita, uma das primeiras pessoas a quem ele aparece é ao seu irmão Tiago. A Bíblia registra isso através do apóstolo Paulo. Então, Tiago é visitado por Cristo após a ressurreição. Então, naquele momento, Maria estava abandonada, porque supostamente, e segundo a tradição cristã acredita, José já havia falecido. Então, Maria precisava ter cuidado. E há uma tradição bíblica que fala do parentesco entre Maria, mãe de Jesus, e Maria, mãe de João e Tiago. Parecia que elas eram ou irmãs ou primas. Então, ali estava entregando uma mulher ao seu parente para estar aos cuidados de alguém. Isso aqui não significa que Maria é nossa mãe ou que nós somos filhos de Maria. Em hipótese alguma, em uma situação nenhuma. Jesus o tempo inteiro combateu qualquer possibilidade de idolatria ou de adoração a outra criatura, em especial a Maria. Jesus preservou muito bem Maria do mal que fazem hoje
a ela, ainda que temos que ter todo o respeito, toda a reverência, toda a atenção com Maria, ela não é nossa mãe em nenhum estágio, nem emocional, nem espiritual e tampouco eternamente carnal. Amém? Então, dando continuidade aqui, né, versículo 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Ali estava um vaso cheio de vinagre. Embebedaram de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe carregaram a boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Aqui nós temos, Jesus teve 7 falas na Bíblia, na cruz, perdão. 7 falas de Jesus na cruz. João registra 3 delas. Quais foram as falas de Jesus na Bíblia? Aqui ele fala: mulher, este é o teu filho, filho, este é a tua mãe. Depois ele diz: tenho sede. Depois aqui João registra ele dizendo: está consumado. Nós iremos já destacar uma atenção para essa parte de estar consumado e tenho sede. Quais são as outras falas de Jesus? Estão nos outros evangelhos, não tem nenhum problema em falá-la aqui. Senhor, perdoai, não sabe o que faz. Em tua mão entrego o meu espírito. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. E então as 7 falas de Jesus, vamos lembrar novamente? Em João se registra: mulher, pega o teu filho, filho, essa é a tua mãe. Tenho sede, tenho sede e está consumado. Quais são as outras? Senhor, perdoa, eles não sabem o que faz. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Em tua mão coloco o meu espírito, entrego o teu espírito. E a outra, eu tô tentando lembrar aqui. Alguém pode me recordar aqui? Vamos lá. Vou lembrar, gente. Não vou desistir, não. Deixa eu ver aqui. Está consumado. Tenho sede. Em tuas mãos coloco o teu espírito. Gente, ontem mesmo falei com isso com o Cláudio. Enfim, até o final dessa aula eu prometo para vocês que eu vou me recordar das 7 falas de Cristo. Já lembrei 6, viu? Mas vamos adiante, porque eu sei que vocês têm a trabalhar e não quero mais tomar tanto tempo de vocês. Aqui, quando o Senhor pede água, ele está com sede, as pessoas ali falam que tem um vaso e tem uma vara com sopo. O que é isso? O Calvário, né, ali onde Jesus é executado, era um lugar público. À margem de Jerusalém, na saída de Jerusalém. E era um lugar onde as pessoas faziam as suas necessidades, eram os banheiros públicos. Haviam vários vasos sanitários guardados em um lugar. Olha o que Jesus se sujeitou por nós. E era muito comum, assim que se fizesse as necessidades, pegasse aquela esponja, o isopo, né? Talvez do lado da sua sanita, na sua casa, até hoje tem aquela esponja que a gente guarda em um ambiente com um pouquinho de desinfetante para tirar o excesso ali, limpar o vaso, fazer uma limpeza, tal. Aquilo é a vara de sopo. Exatamente. O vinagre aqui não é o vinagre que colocamos sobre a nossa salada. É um vinagre desinfetante que estava em um balde, em um vaso, para limpar as pessoas que faziam as suas necessidades e também para limpar os vasos. Colocaram isso na boca do nosso Senhor. Jesus passou por todas as humilhações por mim e por você. Esse amor é inexplicável. A sujeição dele à ordem do Pai e morrer por nós é inexplicável e insondável. Ele suportou tudo isso por amor a mim, por amor a você, por amor à humanidade. Não à toa, a declaração de João 3,16, ela tem uma eficácia, uma suficiência, universal e uma eficácia àqueles que creem. Em seguida, Jesus
reconhecendo que ele é um vinagre, ele fala, olha, está consumado, e declara uma palavra grega chamada telestai. O que significa, então, tetelestai? Significa está consumado, tudo já está resolvido. Mas ela se divide em 3 aspectos que é importante para nós que tínhamos uma dívida impagável entender. Primeiro é que a missão foi cumprida. Todas as profecias, todos os salmos, todas as declarações da antiga aliança se cumpriram em Cristo na cruz. Quando a palavra do Senhor diz que Jesus cumpriu toda a lei, não é só em referência a uma obediência, mas também é que tudo aquilo que estava ali para ele fazer, todas as palavras proféticas, todas as palavras liberadas acerca de Cristo Messias, se cumpriu na cruz. Quando Jesus fala tetelestai, ele está dizendo missão cumprida. Ele, do início, no meio e no fim, fez tudo que o Pai lhe ordenou. Segundo entendimento que precisamos ter disso, na tradição greco-romana, todas as vezes que nós pagávamos uma dívida, havia uma cédula de carimbo escrita tetelestai. Ou seja, aquilo que está em Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 14, que ele tomou a nossa cédula de vida e pagou os nossos pecados, se cumpre no está consumado, no tetelestai. Então, a cédula de dívida paga é uma confirmação que na cruz foi suficiente o seu sacrifício para pagar pelo meu e pelo nosso pecado. E por fim, quando se comprava uma propriedade no Império Romano, o que via no registro dessa propriedade, na certidão de compra, era o termo tetelestai. Jesus cumpriu toda a lei. Jesus pagou pelos nossos pecados. E isso é o mais lindo, meus amados. É a coisa mais maravilhosa. Nos tomou como propriedade sua. 1 Pedro capítulo 2, versículo 8 diz que nós somos propriedade dele, nação eleita, povo especial. Há um tetelestai escrito na tua alma quando você aceita Jesus. Há um tetelestai escrito na tua alma por você ser perdoado. Há um tetelestai escrito na tua alma porque tudo ele cumpriu ao teu favor. Então, o está consumado não é uma frase para ser lida e compensada, é uma frase para ser lida e ser celebrada, porque a nossa vida começa a partir daqui. A nossa vida começa através dessa declaração de Cristo na cruz, o calvário dele, o sofrimento dele, a paixão dele, a morte dele foi o nosso triunfo. Amém? Dando continuidade aqui, estamos quase encerrando o versículo 31, temos só mais um pouquinho de paciência, é porque esse capítulo é muito forte, ele mexe muito comigo, e eu não poderia economizar tudo aquilo que tem a falar sobre ele. Eu estou tentando, mas não estou conseguindo. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem dali retirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinha sido crucificado. Chegando-se, pois, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com a lança, e logo saiu sangue e água, se cumprindo aqui o que a palavra do Senhor diz, que nem um osso dele seria quebrado, e que todo o sangue dele seria vertido na cruz. E interessante é que saiu água. Biologicamente há uma explicação linda para isso, mas eu prefiro também transmitir nesse momento a explicação da total e absoluta eficácia de Cristo na cruz. O sangue resolve o problema do pecado. O pecado é uma quebra de princípio que nos leva à morte.
e somente o derramar de sangue é capaz de justificar os pecados. A água traz a purificação. O sangue não purifica. O sangue paga a cédula de dívida. Mas quando nós cometíamos delitos que nos geravam uma imundície, que nós ficávamos imundos, como a Bíblia faz uma distinção muito clara do que é pecado e o que é contaminação, a água vertida do sangue de Cristo vem e traz sobre nós também a purificação. Vocês lembram? Ali em João 2, quando foi explicado que as talhas onde a água converteu, onde as águas se converteram em vinhos, era um lugar de purificação das mulheres? Pois bem, Jesus libera sobre nós o seu sangue, mas também da sua água, confirmando o que ele havia dito em João 4, que ele era fonte inesgotável de água viva. Isso é maravilhoso, meus amados. Jesus foi completo mesmo na cruz. Aquele que isto viu, testificou sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade para quem também vos creis. E isso aconteceu para se cumprir a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado, e outra vez diz a Escritura, eles viram aquele a quem transpassaram. Versículo 38. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilato lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele a quem anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirras e aloe veras. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. E aqui, para encerrar, nós temos algo que para nós cristãos e para o evangelho é muito importante. Jesus nasceu, Jesus foi tomado pelos pais para fugir na época em que Herodes tentou matar todos os meninos menores de 2 anos da Judéia. Jesus volta à Judéia, Jesus prega ao templo aos 12 anos, Jesus é anunciado aos 30, Jesus cura, sara, liberta, multiplica os pães, prega, conforta, consola. Mas quando Jesus é preso, ele é abandonado pela maioria dos seus discípulos. Ele é negado e traído por 2 de seus amigos. Alguns o seguem de longe, e antes da sua morte, a sua mãe e o discípulo chamado discípulo amado, que era o João, vão para casa. Quando Jesus morre, não há ninguém próximo a ele. Quando Jesus está morto, ninguém se interessa pelo seu corpo, porque não havia ali mais nenhuma utilidade. E isso é cruel. E isso é indigno. Isso é indigente. Mas José de Arimateia, ele paga um preço por um corpo que não ia mais curar. Um corpo que não tinha poder de libertar. Um corpo que não tinha poder de pregar. Mas era um corpo que precisava ser guardado, porque triunfaria. Muitos de nós, cristãos, deixamos de assistir irmãos nossos quando são desviados, quando caem, quando voltam para a lama, quando voltam para o vômito. Nós não queremos contato, nós não nos preocupamos, não vamos atrás, porque ele está morto. Ele não é mais útil para a igreja, ele não tem mais utilidade para o evangelho. Você consegue imaginar que José de Arimateia teve uma visão de misericórdia, compaixão e empatia muito maior do que aqueles que estavam seguindo a Cristo e até mesmo a sua mãe e os seus parentes? Por quê? Porque ele decidiu cuidar de um corpo inútil, de algo que não traria nenhum benefício a ele. Mas pelo contrário, ele usou da sua influência para tomar o corpo da cruz, para não ser devorado por abutres. Ele pagou por um lençol fino
de linho. Ele foi a outro amigo que deu 100 libras de uma mistura composta para o embalsamento do judeu, e ele comprou um sepulcro novo para que Jesus não ficasse abandonado, e ali ele foi sepultado em um sepulcro novo. A palavra do Senhor diz que dentre os ladrões seria morto e dentre os ricos sepultado. Jesus não foi sepultado em qualquer vala, ele foi sepultado em um túmulo de rico, sendo ele naquele momento, é dura essa palavra, mas é necessário falar, imprestável. José de Arimateia nos ensina muito, porque nós temos que aprender a dar valor àqueles que hoje talvez não são mais úteis no Evangelho. Talvez eles nos caluniam. Ele é um inimigo da igreja, ou porque foi ferido, ou porque optou pelo pecado. Mas não temos nós a missão de julgá-los. Temos a missão de acolhê-los, de buscá-lo. Porque talvez ele foi abandonado pela sua família da fé, a sua família natural, mas não foi abandonado pelo olhar de Cristo. No olhar de Cristo, naquele momento, estava em José de Arimateia, que tomou o corpo do nosso Salvador, do nosso Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e o colocou em um lugar de dignidade. E naquele lugar de dignidade, Jesus triunfou vencendo a morte, ressuscitando. É interessante que ele é sepultado num jardim. E o jardim tem muita representação para nós, filhos de Deus. Foi no jardim que nós fomos colocados como autoridade através de Adão. Foi no jardim que nós pecamos. Foi no jardim que o Senhor permaneceu com a relação indo ao encontro do homem, ainda que este pecou. Foi no jardim que Deus sacrificou o primeiro animal para cobrir as vergonhas de Adão e Eva. Foi no jardim que nós fomos condenados a uma vergonha de estarmos destituídos da glória de Deus. Foi no jardim que Jesus orou e suou sangue. Foi no jardim que Jesus foi preso. Foi no jardim que Jesus foi condenado. Foi no jardim que Jesus praticamente foi executado. Foi no jardim que Jesus foi sepultado. E no próximo capítulo, nós vamos perceber que foi no jardim que ele ressuscitou. O que temos por hoje é isso, meus amados. Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de falar do Teu Evangelho, falar da Tua Palavra. Pai, obrigado por todos aqueles que estão acompanhando ao vivo, aqueles que em outra ocasião acompanharão na internet. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra acesse os corações deles, que cada, Senhor, versículo deste capítulo traga sobre nós, Senhor, maior testificação acerca do Teu amor sacrificial por nós. Pai, em nome de Jesus, abençoe-nos em nosso dia, guarde-nos de todo mal, livra-nos de tudo aquilo que não é Teu. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Lembrando que na próxima sexta estaremos aqui para mais um estudo, indo ao capítulo 20. Estamos encerrando. Restará o 20 e depois o 21. Que Deus os abençoe e os guarde em tudo.